Já pensou em uma construção que levou 20 séculos para ser concluída? Ela é a maior muralha do mundo. Fala galera, eu sou o Jair. Oi gente, eu sou o Brian. E nós somos Os Meninos. E hoje a gente vai falar pra vocês sobre a famosa Muralha da China. Você já ouviu falar sobre ela, Brian? Com certeza, né? Eu já ouvi, você já ouviu falar nesse grande muro que fica lá na China. E a gente vai falar todas as curiosidades sobre a sua construção e como que faz para visitar a Muralha da China. E olha só, são muitas curiosidades, né? Afinal, são 20 séculos de história. 15 fatos sobre a Muralha da China. Primeiro fato, a Muralha da China era conhecida como Dragão de Pedra. Ela começou a ser construída em 215 antes de Cristo. Então já deu para você ter uma noção ali de quantos anos tem essa muralha, né? Considerada como dragão de pedra, é claro pelo seu formato, que é enorme, né? Nasceu de uma obsessão do Qin Shi Huang, que era o imperador da China na época, e ele tinha nessa obsessão pela segurança aí do império, que era o império na época, né, o chinês. Então esse muro serviria como um escudo, como um grande dragão protetor mesmo. O segundo fato sobre a Muralha da China: a obra levou cerca de 20 séculos para ser construída. Imagina só, 2000 anos de gente trabalhando sem parar. Imagine quantas gerações, né, de trabalhadores, os pedreiros ali do muro não passaram por essa construção, né? E quanto cimento, e quanto tijolo, e tudo que foi usado ali, né? E muitos trabalhadores morreram durante essa construção, viu? Pois os trabalhadores trabalhavam aí o dia todo na construção desse muro, já que eles tinham certa pressa, né, de concluir para ficar bem seguros. Então não tinha condições de higiene nas construções da muralha, né? A alimentação era precária, caíam de cima dessa grande muralha, se estabacavam lá embaixo e muita gente morreu, né, Jair? O último trecho da Muralha da China foi construído, né? Ela terminou de ser construída em 1644, já faz um bom tempo. Um quarto fato, vamos falar então sobre as medidas desta muralha. O muro tem 8 metros de altura por 6 metros de largura. Os 6 metros são suficientes, né? Eram suficientes para as tropas de batalha, né, se locomoverem ali por cima do muro para conseguir atacar os inimigos que estiverem chegando. Historiadores calculam que existem cerca de 40 mil torres ali na Muralha da China. Essas torres é onde ficavam ali os guardas observando se tinha ou não tinham inimigos próximos ali que queriam invadir a China. Um quinto fato é que a Muralha da China, infelizmente, está com partes destruídas. Bem isso, a Muralha da China, ela não é mais contínua, como se fosse tipo uma linha reta, né? Ela agora, devido às condições climáticas e erosões que aconteceram ao longo desse período todo, a muralha acabou se deteriorando. Ela foi construída para ser um grande muro contínuo, porém, até por tempestades de areia, acabaram soterrando algumas partes desse muro e hoje ele é em pedaços, né? Não é todo inteiro. Um sexto fato, o material da construção. Em 20 séculos de construção, com certeza o muro foi trocando seus materiais conforme as gerações foram passando. O início do muro, com certeza, não tem os mesmos materiais que o final do muro. Cada geração foi definindo ali o que era melhor para ser construído aquele muro. No início eram usadas pedras marrons que até pareciam barro. Na próxima geração, depois de muitos anos, já começaram a usar calcário para dar um ar mais de cimento mesmo. E algumas gerações utilizaram até mesmo arroz glutinoso. Era como se fosse um cimento, uma massa que colocaram ali para a construção do muro. E em sétimo lugar, vamos falar agora sobre as torres de controle, né, que ficavam ali na muralha. Claro que para você se comunicar com uma torre e outra, não tinha um celular. Com certeza não. Essas torres eram onde ficavam os guardas que eram responsáveis, né, por emitir os sinais, estavam vindo tropas inimigas, então eles tinham que se comunicar entre si. Elas eram essenciais, então as torres em cima da muralha, como você vê na foto aí, eram várias torrezinhas, né, como se fosse formando um castelo, um muro-castelo.
E para se comunicar, os guardas eles simplesmente colocavam bandeiras pretas ou bandeiras brancas para se comunicarem entre uma torre e outra. Uma torre tinha que ficar mais ou menos próximo da outra, a distância varia entre elas, mas eles tinham que se ver. A principal opção que eles mais gostavam de usar para se comunicar era através de fumaça preta, onde eles queimavam palha e cocô de cavalo. Um oitavo fato, mãos à obra. Você já parou para se perguntar, afinal, quantos trabalhadores trabalharam nessa incrível obra? E quem eram os trabalhadores que trabalhavam na construção desse grande muro? Vamos descobrir agora. No início da construção, quem ia para as obras da Grande Muralha eram os desordeiros, como se fossem os prisioneiros de hoje em dia. Eles mandavam essas pessoas para ir lá se lascar e construir esse muro. Logo depois, com o passar do tempo e mudando gerações, os desordeiros foram deixados de lado e então colocados os soldados para ir construir esse muro. Foram necessários muitos soldados, muitas pessoas. Ao longo de toda a construção, estima-se que mais de 2 milhões de pessoas trabalharam na construção da Muralha da China. Nono fato é que a Muralha da China também é considerada como um cemitério. Como a gente já comentou aqui, né? A Muralha da China tem muitos apelidos, um deles é Dragão de Pedra e também o Grande Cemitério de Pedra. Com as condições precárias da construção do muro, eles morriam de fome, doenças. E olha só, Brian, a gente comentou que eram 2 milhões de trabalhadores, né? Mas estima-se que cerca de pelo menos 1 milhão de trabalhadores morreram. Um décimo fato sobre a Muralha da China é que ela é a construção mais famosa do mundo. Com certeza você já tá com vontade de ir lá na China visitar essa muralha e ver de perto essa obra, né? Deve ser uma energia aquele lugar. Muita gente fala que é uma energia pesada, né? Muita morte e tal. Mas é muito histórico para quem gosta de história. Mas além de ser a construção mais famosa do mundo, infelizmente ela é a menos conhecida. Pois como é muito antigo, né? Os fatos, os relatos sobre a construção, sobre por que foi feita, ainda estão sendo estudados. E cada vez mais vocês vão descobrindo coisas novas aí. Em 11º lugar, é considerada um patrimônio mundial da Unesco. Desde 1987 ele tem esse título, afinal é um dos pontos turísticos mais visitados da Ásia. E não é à toa que mais de 10 milhões de pessoas por ano visitam as muralhas da China. E em 12º lugar, ele é uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Ganhou esse título particularmente em julho de 2007. Você sabia desse título? Se não, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Em 13º lugar, as portas. Para você chegar na Muralha da China e fazer aquela foto, existem 3 portas principais. Ficam elas em Xangai, Juyong e Niangzi. Então você tem que conhecer, para você chegar nas muralhas da China, as mais recomendadas são essas 3 portas aí. Em 14º lugar, dá pra ver a muralha lá da Lua. Eu não sei se isso é verdade, mas vamos descobrir agora um boato que circula aí, que se você estiver na Lua, você consegue ver a muralha da China. A revista norte-americana, a The Century, falou que lá da Lua, se você estiver lá em cima, né, você consegue ver a olho nu a muralha da China, de tão grande que é a extensão dela. Mas, contudo, todavia, entretanto, essa informação foi desmentida, porque teve um chinês chamado o Yang Liwei que viajou até o espaço e ele pôde comprovar que essa informação, infelizmente, era mentira. E a nossa última curiosidade sobre a Muralha da China é Corrida Maluca. Você já ouviu falar na Maratona da Muralha da China? Uma das maratonas mais difíceis do mundo. Imagina só, você participar de uma corrida por cima da Muralha da China. Isso acontece e existe lá na China. Claro, você não vá pensando que eles vão percorrer 8.000 quilômetros, né? Claro que não. O percurso máximo, né, dessa competição é de 42 quilômetros. Mas tem muitas dificuldades, né? Subidas, descidas, afinal, a muralha é bem irregular. E esses 42 quilômetros são feitos em aproximadamente 3 horas de percurso, tornando assim essa competição uma das mais difíceis do planeta.
E aí, você gostou das curiosidades de hoje? Se você ficou com vontade de conhecer a Muralha da China, assim como a gente, deixa seu like aí embaixo, comenta e manda esse vídeo no grupo da família. É muito importante para eles saberem também, né, sobre esse grande feito aí. E comenta aqui embaixo qual outro assunto você gostaria que a gente comentasse pra vocês. E já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, sempre vídeos como esse muito interessantes. E não esquece de ativar o sininho. Até semana que vem, gente, com o próximo vídeo. Tchau! Ficam elas em Xangai, Ninghuoji e Jiangyin. Ah, não, gente.